Caminhoneiro surpreso ajuda grávida em estrada isolada e vive parto emocionante sob pressão. Carlos dirigia sua Scania pela estrada deserta, a solidão pesando em seu peito. O recente divórcio ainda doía. Lembranças da vida que teve se misturavam com a poeira que levantava o caminhão. Foram anos de desafios e agora tudo o que restava era esse vazio constante. Quando avistou algo à distância, seu instinto fez parar. Era uma jovem desesperada, ajoelhada à beira da estrada. O coração de Carlos acelerou. Ele saltou do caminhão e o som da chuva ao fundo prenunciava uma tempestade. Ao se aproximar, ele percebeu que Ana estava grávida e visivelmente em trabalho de parto. Seus olhos estavam arregalados, cheios de medo, e o desespero a tornava ainda mais vulnerável. "Por favor, me ajude", ela pediu, a voz trêmula. Os relâmpagos cortavam o céu ao redor, intensificando a gravidade da situação. Carlos, sem saber bem o que fazer, a pegou no colo e a colocou no caminhão. "Precisamos chegar à cidade", ele disse. Mas a chuva começava a cair em gotas grossas, como se o céu estivesse chorando junto com eles. Enquanto dirigia, Ana respirava fundo, as dores aumentando a cada minuto. A estrada vazia se tornava uma armadilha. O que deveria ser uma simples viagem, agora se transformava em um pesadelo. Ele olhou para o lado e viu o pânico nos olhos dela. O que aconteceria se não conseguissem chegar a tempo? O pensamento o perturbou. Uma curva no caminho fez com que o caminhão derrapasse, e Carlos teve que desviar. "Tem um posto de gasolina abandonado ali", ele gritou, apontando ao longe. Instintivamente, fez uma manobra arriscada e estacionou no local. Eles precisavam de abrigo. Um lugar escuro, enferrujado e silencioso. A luz da tempestade iluminava o ambiente, revelando prateleiras vazias e um silêncio desconfortável. Ana gemia, e o medo fez com que Carlos sentisse suas inseguranças borbulhando. Ele sempre quis ser pai, mas o casamento afundou com brigas e sonhos desfeitos. E agora, aqui estava ele, prestes a ajudar uma jovem em trabalho de parto. Uma situação que o desafiava. "Carlos, não sei se vou conseguir", Ana chorou. O pânico em sua voz era palpável, e ele nunca se sentiu tão perdido na vida. Tentou se mostrar forte. "Vai dar tudo certo, eu tô aqui." Mas por dentro, a insegurança o consumia. Os relâmpagos rodopiavam no céu, criando um espetáculo de luz e tensão. Enquanto tentava acalmá-la, Ana finalmente começou a revelar partes de sua vida. "Eu não queria fazer isso sozinha. O pai, ele não quer saber do bebê." Ela sussurrou entre contrações. A história dela o atingiu como um punhal. Carlos percebeu que se apegar a seus medos o isolava ainda mais, e Ana precisava dele. Os gritos de Ana ecoaram nas paredes do posto, e Carlos olhou ao redor, desesperado. Algo que parecia ser apenas uma jornada de caridade começou a revelá-los como seres humanos quebrados, lutando não apenas contra a chuva, mas também contra seus próprios fantasmas. Ele hesitou. Seria capaz de lidar com isso? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos olhou para Ana, a preocupação crescendo no fundo de seu estômago. Ele sentiu a tensão no ar, como se a atmosfera carregada da tempestade estivesse refletindo o caos que se desenrolava dentro do posto abandonado. O gemido dela se transformou em gritos altos, ecoando nas paredes empoeiradas. Ele não sabia como lidar com isso. "Você consegue, Ana." Ele incentivou, mas a voz dele tremia. Os relâmpagos estouravam lá fora, parecendo mais ameaçadores a cada piscada.
De repente, Ana fez uma pausa. O olhar dela se fixou em algo atrás de Carlos, e ele virou a cabeça, confuso. A porta do posto rangia e a sombra de um homem apareceu na entrada. Ele parecia mais uma figura saindo de um pesadelo do que um herói vindo para ajudar. O coração de Carlos disparou. "Quem é você?" ele gritou, a voz intensa, enquanto tentava proteger Ana com seu corpo. O homem, de aparência desleixada e olhar distante, deu um passo à frente. Eu só quero ajudar." Ele parecia hesitante, mas os olhos dele estavam fixos em Ana. Ao se aproximar, Carlos percebeu algo que fez seu estômago revirar. A expressão no rosto daquele sujeito era familiar e não de uma forma boa. "Ana, você está bem?" o homem exclamou ao ver a jovem. Carlos ficou paralisado. Uma onda de reconhecimento inundou ele. Era Miguel, o ex-marido de Ana. O coração de Carlos ficou tão apertado que ele mal conseguia respirar. Ele não tinha ideia de que o pai da criança estava tão perto. "Miguel, o que você está fazendo aqui?" Ana perguntou, sua voz um misto de medo e surpresa. Carlos olhou entre os dois. O passado dela estava agora diante dele, e a atmosfera ficou ainda mais pesada. Ele se sentiu uma intrusa em uma história que não lhe pertencia. Um mero espectador. Eu não sabia que você estava aqui. Eu não consegui te esquecer." A declaração dele parecia desnecessária e implícita ao mesmo tempo. Enquanto isso, Ana olhou para Carlos, a incerteza nos olhos. Ele sentiu que o chão estava se desfazendo sob seus pés. "Como você pode estar aqui agora? O que você quer?" Ana questionou, a dor crescendo em sua voz. Carlos se preparou para agir, os músculos tensos, esperando um sinal. A tempestade rugia lá fora, criando um pano de fundo perfeito para a confusão emocional que estava diante deles. Miguel deu um passo à frente. "Eu me importo com você. Com o bebê? Eu sou o pai, e eu quero fazer a coisa certa." Cada palavra dele parecia uma facada em Carlos. O que ele achou que poderia ser um momento heróico estava se transformando em um emaranhado de desentendimentos. A verdade que se escondia sob a superfície estava agora exposta, e a crise se aprofundava. Carlos sentiu aquele nó na garganta e a adrenalina subindo. A confusão e o desespero se misturavam em seu coração. "E você acha que pode estar aqui como se nada tivesse acontecido? Você abandonou ela", ele gritou, a raiva explodindo. Mas Miguel não recuou. "Eu não sabia." "E você? O que você está fazendo aqui?" Nesse instante, um grito mais agudo de Ana cortou o ar, preenchendo o espaço com uma urgência esmagadora. Ela estava sendo atravessada por uma nova dor, e as palavras dos dois homens se transformaram em murmúrios distantes. O momento era agora. A vida estava prestes a mudar. Carlos se virou para Ana, enquanto Miguel permanecia ali, uma presença tensa e intrusiva. Olhando para seu rosto, ele se perguntou se ainda havia esperança para eles. O pensamento de que Miguel poderia ser parte da vida de Ana e do bebê o repelia, e ele se sentiu pequeno e impotente. O tempo estava passando, as vidas ao redor deles estavam em jogo. Ana estava lutando, mas era como se estivesse lutando também contra os fantasmas do passado. "Carlos, socorro, eu não consigo!" ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Carlos olhou para Miguel, que estava prestes a se aproximar dela, sem saber se podia confiar naquele homem. As nuvens pesadas acima deles pareciam intensificar a tensão no ar. "Que você vai fazer, Carlos?" Ele sabia que o próximo passo ia mudar tudo. O que era um ato de compaixão se tornava um jogo perigoso. E a pergunta ainda ecoava, um mistério insistente. Quem, na verdade, desviaria o curso daquela noite? Carlos olhou nos olhos de Ana, sentindo a pressão no ar. Ele sabia que precisava agir. A tempestade rugia lá fora, e ao fundo, Miguel permanecia parado, uma sombra incômoda no meio da emergência. O medo e a raiva de Carlos se misturavam, mas o grito urgente de Ana o trouxe de volta à realidade. Ele virou-se para ela, determinado. "Fique comigo, Ana. Vamos
Você consegue. Os relâmpagos iluminavam o posto em um piscar frenético, e no momento em que Carlos ajustou o olhar em Miguel, uma ideia amedrontadora surgiu. Uma chama de bravura queimou em seu peito. Se você quiser ajudar, venha pra cá e fique ao lado dela. Ele mandou, sua voz forte, mas no fundo sentia seu coração disparar. O homem hesitou, e por um segundo parecia que Miguel ia recuar. Mas então ele se moveu, aproximando-se cuidadosamente. Ana, estou aqui, Miguel disse, a voz trêmula. Ela olhou para ele, cheia de dúvidas. O rosto dela estava pálido, as dores a dominando, enquanto a chuva batia incessantemente do lado de fora, como se o tempo estivesse conspirando contra eles. Carlos se agachou ao lado de Ana, segurando sua mão. Respire fundo, só mais um pouco, ele encorajou. O toque dela estava quente, mas sua expressão era pura angústia. E enquanto ele tentava dar força, uma angústia crescente começou a se formar em sua mente. Uma sensação inquietante de que algo estava PR. Então a tensão foi interrompida por um ruído inesperado. A porta do posto rangia novamente, e dessa vez não era Miguel que estava prestes a entrar. Um grupo de homens apareceu, com lanternas e rostos determinados. Eram caçadores de tempestades, à procura de aventuras e histórias a contar, mas a cena que encontraram não era nada do que esperavam. Precisamos de ajuda. Uma mulher está dando à luz, Carlos gritou, a adrenalina subindo. O semblante dos homens mudou instantaneamente. O que era uma caçada divertida se transformou em uma missão de vida ou morte. Foi quando tudo aconteceu. Um dos homens, de olhar intenso, se aproximou de Ana enquanto ela lutava contra a dor. Ele se agachou analítico e, ao olhar bem em seus olhos, fez uma revelação chocante. Ana, sou eu, sou seu irmão. Sua voz era firme e cortante. O tempo parou. Carlos ficou paralisado, os olhos arregalados. A boca de Ana se abriu em um não, interrompido pela dor. Como assim? O semblante dela se contorceu em choque. Ele não conseguia acreditar. Miguel, atordoado atrás deles, mal conseguia processar a revelação. Você não pode ser, não é possível, Ana balbuciou, lágrimas escorrendo enquanto os fardos da verdade caíam sobre ela. O homem que se afirmou como seu irmão explicou que havia se perdido de sua família há anos, e agora, mesmo perdendo o contato, retornava em busca de respostas. Miguel, agora em desespero, chamou o nome dela. Ana, você não pode! Mas o peso da revelação começava a despedaçar o mundo dela. Carlos, observando tudo, sentiu que a atmosfera pesava como chumbo. O amor que começava a brotar entre eles parecia insignificante diante da bomba que acabara de explodir. Gritos ecoaram novamente, desta vez da própria Ana. Era uma dor intensa, mais forte do que tudo que já havia sentido. Carlos teve que conter a raiva e a confusão para se manter firme ao lado dela. Concentre-se, estou aqui. Mas o que deveria ser um momento de união agora estava dilacerando tudo. Quem é você? O que você quer? Ana gritou. Sua voz misturando indignação e desespero. O homem, seu irmão, olhou calmamente, mas seus olhos mostravam o caos que também enfrentava. Só quero que você saiba que eu estou aqui, que sempre estive, ele murmurou, e os relâmpagos lá fora pareciam ecoar a confusão que agora tomava conta do posto. Carlos olhou para Miguel, depois para Ana, e pela primeira vez ele se sentiu completamente aquém da situação, impotente. Como ele entraria nessa confusão? O que ele realmente sabia sobre Ana? E a verdade sobre aquele bebê? O tempo estava se esgotando, e a vida estava prestes a mudar de forma alarmante. Ana estava lutando, e agora não apenas contra as dores do parto, mas contra a crueza de uma verdade arrasadora. Enquanto todos ali se preparavam para o inevitável, as perguntas sobre o passado dela, sobre os relacionamentos e sobre o que estava por vir começaram a pairar no ar, criando uma nuvem de incertezas pesadas. E à medida que a tempestade rugia lá fora, a verdadeira batalha estava apenas começando.
Carlos estava ali, preso entre a tensão crescente de um parto e as revelações chocantes que ecoavam ao seu redor. Ana estava lutando contra uma dor intensa, e o ambiente se tornava cada vez mais caótico. O homem que se apresentou como irmão dela parecia lutando contra suas próprias emoções. A tempestade rugia do lado de fora. Um reflexo perfeito do turbilhão interno que se desdobrava. Só quero. Mas por que você nunca procurou por mim? Ana gritou, a dor em sua voz se intensificando. Era como se cada palavra fosse uma facada, e Carlos sentiu seu coração apertar. Miguel estava lá, balançando a cabeça, confuso, incapaz de entender o que estava acontecendo. É a verdade, Ana. Você tem que acreditar em mim. Seu irmão insistiu, mas a confusão só aumentava. E então, do nada, uma nova onda de dor fez Ana gritar ainda mais alto. Carlos se inclinou para ela segurando sua mão, quando, de repente, uma luz estrondosa atravessou o céu e uma explosão ensurdecedora ecoou. O grupo de caçadores de tempestade se virou e Carlos sentiu um arrepio. O que foi isso? Um dos homens perguntou, enquanto todos pareciam hesitantes. A luz tinha iluminado o posto abandonado com uma intensidade quase sobrenatural. E, em meio à confusão, o irmão de Ana desabou no chão, como se a energia ao redor dele tivesse se esgotado. Não! Gritou Ana, e Carlos virou-se para perceber uma mancha borbulhante no peito do irmão dela, que se expandia rapidamente. O que estava acontecendo? Carlos não sabia. Miguel também estava em choque. Ele não pode estar, Miguel gaguejou, enquanto um sentimento de horror brotava. O homem parecia pálido, quase como se estivesse se desintegrando. E naquele momento, a verdade surgiu como um relâmpago. Carlos viu aquela feição já conhecida, mas agora sob uma nova luz. Era quase uma estranha lembrança flutuando. Ele não é seu irmão, Ana. Carlos gritou, percebendo a brutalidade do que estava dizendo. É o homem que você perdeu. A revelação pendia no ar, pesada e amedrontadora. Ana olhou para Carlos, uma mistura de incredulidade e terror nas expressões dela. Não pode ser, ela sussurrou, como se tivesse sido golpeada em cheio. A tempestade lá fora desenhava o caos, e a luz do relâmpago pareceu dançar em torno deles, como se tocasse-os pela e despertasse fantasmas do passado. É o que você pensou que tinha esquecido. E ele está aqui agora, como se estivesse voltando para recuperar algo, Carlos disse, tentando entender a própria confusão. O irmão de Ana estava revelando segredos enterrados há muito tempo, através daquela crise. A sensação de dor tomou conta do posto, e os caçadores de tempestades trocaram olhares, claramente desconcertados. Miguel parecia à beira de desmaiar. Você está certo. Como isso é possível? Ele perguntou, a voz embargada. A dor nas costas de Ana cresceu e o rosto dela ficou vermelho. Carlos assegurou com mais firmeza. As paredes do posto ressoavam com os ecos da tempestade e da dor humana. A confusão era profunda, e agora o que parecia uma luta contra o passado em busca de renascimento se tornava um duelo entre a vida e a morte. Carlos, me ajuda! Gritou Ana. E ele não sabia se deveria olhar para aquele que se afirmava ser seu irmão ou focar nela. Ele respirou fundo e tentou ignorar o labirinto de revelações que girava à sua volta. Ela precisava dele, e enquanto ele mantinha os olhos em Ana, uma nova e pesada verdade estourou nas veias do ar. A origem do que se desenrolava ali poderia não ser apenas uma questão de família, mas de algo muito mais sombrio. O que realmente aconteceu? E quem era esse homem? A certeza de que o caos apenas começava ficou evidenciada nas sombras dançantes do posto. A tempestade rugindo lá fora parecia ser um aviso. O que viria a seguir, só o destino poderia dizer. Carlos estava ali, perdido em pensamentos, a tempestade rugindo do lado de fora. Ana estava em sofrimento, e a verdade sobre o homem que se dizia seu irmão pairava no ar como uma bomba relógio. As luzes dançantes da tempestade entravam pela janela quebrada, e a atmosfera pesada era quase insuportável. O coração dele batia acelerado, e a única coisa que conseguia pensar
era em como ajudar Ana. Mas a revelação do irmão mudou tudo. Ana, você tem que se concentrar em mim, Carlos disse, segurando sua mão. Mas os olhos dela estavam perdidos entre a dor e o choque. Miguel, que ainda estava se recuperando da revelação, parecia atordoado, como se tentasse digerir cada palavra que o novo homem havia falado. Como você pode deixar isso acontecer? Você está se revelando agora? Miguel declarou com uma voz embargada. A expressão de Ana se distorceu, e ela soltou um grito penetrante que cortou o ar e ecoou pelas paredes do posto. O homem que se proclamava irmão começou a se mover, mas ali, em meio à tempestade, um barulho sinistro interrompeu tudo. O assoalho estalou, e a porta do posto se escancarou violentamente, como se uma força sobrenatural a tivesse empurrado. Um grupo de policiais entrou, com lanternas e armas na mão, à procura de alguém. Estamos à procura de uma fugitiva. Alguém aqui viu uma mulher chamada Laura? Um dos policiais perguntou, os olhos varrendo o lugar. Carlos congelou. Laura? O nome reverberou em sua cabeça como um eco distante, uma lembrança que ele não tinha como decifrar. Ana? Laura? Carlos murmurou, e Ana olhou para ele confusa. O clima era carregado de perguntas não ditas. O irmão dela, que ainda estava ali, paralisou e olhou para os policiais com um pânico absoluto. A tensão aumentou enquanto o tempo parecia desacelerar. Vocês estão no lugar errado. Não há ninguém aqui. Miguel gritou, mas a pressão aumentava. Os policiais não se incomodavam em ouvir e começaram a investigar o posto, iluminando todos os cantos. Ela estava aqui, eu sei que estava. Um deles disse, enquanto passava a lanterna por Ana, que ainda gemia de dor. E foi então que tudo desmoronou. O homem que se dizia irmão de Ana começou a hesitar, seu rosto contorcendo-se em horror. Espera, eu não sou quem você pensa que sou. Ele balbuciou, e os olhares se voltaram para ele. O clima ficou opressivo, e a tempestade do lado de fora parecia sussurrar segredos sombrios. Como assim? Ana perguntou, lutando para se concentrar, mas sua voz estava misturada com desespero. O homem vacilou, o corpo tremendo, e ele finalmente desabou. A verdade escapando como um sussurro. Estou aqui para te levar. Não sou seu irmão. Sou alguém que não consegue mais suportar o peso do que fiz. Carlos sentiu seu coração disparar. O que ele disse? O que estava acontecendo? Miguel agora estava em choque, a raiva se transformando em confusão. O que você quer dizer com isso? Miguel exigiu, a voz embargada pela tensão. Laura, eu não queria que você descobrisse. Eu sou o motivo pelo qual você nunca o encontrou. Fui eu quem a traiu, o homem afirmou, a voz quebrada. Ana olhou para ele, os olhos arregalados, enquanto Carlos sentia a realidade deles se desintegrando diante de seus olhos. A tempestade rugia lá fora, mas o verdadeiro caos estava dentro do posto. Isso não pode estar acontecendo, Ana murmurou, o choque tomando conta. E com um último grito de dor, ela teve uma contração ainda mais forte. O tempo parecia paralisar enquanto a verdade ecoava. Carlos sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O homem que se dizia irmão dela, agora revelado como parte de algo muito mais sombrio, estava fazendo com que todos ao redor questionassem não apenas quem eram, mas também o que eram. Não, isso não pode ser verdade. Carlos gritou, mas a tempestade não parava de rugir e o caos apenas começava. O que mais eles estavam prestes a descobrir? E a verdade sobre Laura? Que dano isso causaria a todos eles? O futuro agora estava totalmente incerto, e a única certeza que restava era o grito agonizante de Ana, ecoando na noite clamando por ajuda. Carlos estava ali, preso entre a dor de Ana e a revelação de que o homem que se dizia seu irmão era, na verdade, alguém que carregava segredos terríveis. O coração dele disparava e ele sentia que o choque se transformava em pura adrenalina. A tempestade rugia lá fora, como se refletisse a tensão interna do posto. Ana, se concentre em mim. Carlos exclamou, sua voz cheia de urgência, enquanto segurava a mão dela.
O gemido de Ana cresceu, e ele viu seu rosto se contorcer em dor novamente. A cena era caótica. Miguel olhava para o homem, que agora estava sendo acusado de mentir, e o olhar dele era uma mistura de confusão e raiva. Vocês não podem acreditar nele, Miguel gritou, mas a verdade ecoava ao redor deles como um eco aterrador. O homem balançou a cabeça, sua expressão assumindo um tom de desespero. Eu não fiz de propósito. Eu era apenas um menino, e tudo saiu do controle. Sua voz tremia, mas a atmosfera estava pesada demais para qualquer compaixão. Ana lutava contra a dor, e os gritos ecoavam pelo posto. O que você está dizendo? O que você fez? Era quase uma súplica. Carlos sentiu sua própria raiva crescer, misturada ao desejo de proteger aquela mulher, que agora enfrentava o caos do passado. E naquele momento, com os relâmpagos iluminando o ambiente, tudo mudou. Um grito agudo cortou o ar e a próxima onda de dor de Ana foi atingida com uma intensidade indescritível. E então, como se o universo estivesse anunciando uma verdade inexorável, o postigo da porta se abriu violentamente. Uma figura entrou. Molhada pela chuva, com uma expressão de pânico nos olhos. Ana, eu vim te buscar, a mulher gritou, e Carlos ficou paralisado. Era Laura, a mulher que ele havia escutado mencionada. A mesma que todos pareciam aborar ou temer, estava ali. Eu sabia que você estava aqui. Ela olhou para o irmão de Ana e uma onda de tensão tomou conta da sala. Ana ficou em choque. Laura, o que você está fazendo aqui? A fraqueza fez sua voz tremer e os olhos dela estavam cheios de medo e desconfiança. Estou aqui para consertar tudo, para ajudá-la. Laura falou, mas algo em seu tom fez com que Carlos se sentisse inquieto. O homem que se dizia irmão de Ana começou a recuar, e a expressão dele era de terror. Você não deveria ter vindo. Eles vão descobrir, ele disse, e a atmosfera ficou tão pesada que parecia que tudo estava prestes a desmoronar. Ana, você precisa saber a verdade, Laura disse, e a urgência em sua voz fez o coração do Carlos disparar. Ele tentava entender o que significava, mas Ana estava lutando mais e mais, os gritos se intensificando. Era como se a tempestade estivesse respondendo ao caos dentro do posto. E o céu pareceu se abrir, revelando um clarão instantâneo. A verdade, Ana sussurrou, quase sem voz, enquanto as lágrimas escorriam. Carlos sentiu que precisava fazer algo, mas suas pernas estavam pesadas. Que verdade, Laura? Ele desafiou, sua voz cortando o ar. As palavras pareciam prender as pessoas na sala em um estado de expectativa. E então Laura se aproximou, o rosto pálido. No instante em que ela abriu a boca para falar, uma onda de relâmpagos iluminou o posto de gasolina, e tudo se transformou em um pesadelo. O chão tremeu sob seus pés, o vento soprou com uma força imprevisível, e um estrondo ensurdecedor cortou o céu. Carlos olhou pela janela e viu algo que o fez gelar. Uma enorme árvore, arrancada do solo, estava caindo em direção ao posto. É hora de sair daqui, Carlos gritou, e todos se viraram. Mas era tarde demais. A árvore caía e tudo o que ele conseguia pensar era em Ana. Ele se virou para ela, mas o caos começou. Um desespero assolador dominava o espaço. Ana! Ele gritou, enquanto a sombra imensa se aproximava. O momento ficou congelado, e os olhares, cheios de medo, passaram uns pelos outros. A verdade sobre tudo estava prestes a ser engolida pela tempestade, e a única certeza que restava ali era que a vida de todos estava prestes a mudar de maneira irrevogável. O que aconteceria agora? O que a queda da árvore revelaria? E a verdade que Laura queria contar agora seria perdida para sempre. Carlos estava ali preso entre a dor de Ana e a revelação de que o homem que se dizia seu irmão era, na verdade, alguém que carregava segredos terríveis. O coração dele disparava e ele sentia que o choque se transformava em pura adrenalina.
A tempestade rugia lá fora, como se refletisse a tensão interna do posto. Ana, se concentre em mim, Carlos exclamou, sua voz cheia de urgência, enquanto segurava a mão dela. O gemido de Ana cresceu, e ele viu seu rosto se contorcer em dor novamente. A cena era caótica. Miguel olhava para o homem, que agora estava sendo acusado de mentir, e o olhar dele era uma mistura de confusão e raiva. Vocês não podem acreditar nele, Miguel gritou. A verdade ecoava ao redor deles como um eco aterrador. O homem balançou a cabeça, sua expressão assumindo um tom de desespero. Eu não fiz de propósito. Eu era apenas um menino, e tudo saiu do controle. Sua voz tremia, mas a atmosfera estava pesada demais para qualquer compaixão. Ana lutava contra a dor, e os gritos ecoavam pelo posto. O que você está dizendo? O que você fez? Era quase uma súplica. Carlos sentiu sua própria raiva crescer, misturada ao desejo de proteger aquela mulher que agora enfrentava o caos do passado. E naquele momento, com os relâmpagos iluminando o ambiente, tudo mudou. Um grito agudo cortou o ar, e a próxima onda de dor de Ana foi atingida com uma intensidade indescritível. E então, como se o universo estivesse anunciando uma verdade inexorável, o postigo da porta se abriu violentamente. Uma figura entrou, molhada pela chuva, com uma expressão de pânico nos olhos. Ana, eu vim te buscar! A mulher gritou, e Carlos ficou paralisado. Era Laura. A mulher que ele havia escutado mencionada, a mesma que todos pareciam adorar ou temer, estava ali. Eu sabia que você estava aqui. Ela olhou para o irmão de Ana, e uma onda de tensão tomou conta da sala. Ana ficou em choque. Laura, o que você está fazendo aqui? A fraqueza fez sua voz tremer, e os olhos dela estavam cheios de medo e desconfiança. Estou aqui para consertar tudo. Para ajudá-la, Laura falou, mas algo em seu tom fez com que Carlos se sentisse inquieto. O homem que se dizia irmão de Ana começou a recuar, e a expressão dele era de terror. Você não deveria ter vindo. Eles vão descobrir, ele disse, e a atmosfera ficou tão pesada que parecia que tudo estava prestes a desmoronar. Ana, você precisa saber a verdade, Laura disse, e a urgência em sua voz fez o coração de Carlos disparar. Ele tentava entender o que significava, mas Ana estava lutando mais e mais, os gritos se intensificando. Era como se a tempestade estivesse respondendo ao caos dentro do posto, e o céu pareceu se abrir, revelando um clarão instantâneo. A verdade? Ana sussurrou, quase sem voz, enquanto as lágrimas escorriam. Carlos sentiu que precisava fazer algo, mas suas pernas estavam pesadas. Que verdade, Laura? Ele desafiou, sua voz cortando o ar. As palavras pareciam prender as pessoas na sala em um estado de expectativa. E então, Laura se aproximou, o rosto pálido. No instante em que ela abriu a boca para falar, uma onda de relâmpagos iluminou o posto de gasolina e tudo se transformou em um pesadelo. O chão tremeu sob seus pés. O vento soprou com uma força imprevisível, e o estrondo ensurdecedor cortou o céu. Carlos olhou pela janela e viu algo que o fez gelar. Uma enorme árvore, arrancada do solo, estava caindo em direção ao posto. É hora de sair daqui! Carlos gritou, e todos se viraram, mas era tarde demais. A árvore caía, e tudo o que ele conseguia pensar era em Ana. Ele se virou para ela, mas o caos começou. Um desespero assolador dominava o espaço. Ana! Ele gritou, enquanto a sombra imensa se aproximava. O momento ficou congelado, e os olhares, cheios de medo, passaram uns pelos outros. E então, o inesperado aconteceu. Ao invés de uma colisão, a árvore pareceu parar a poucos centímetros do posto, uirando com um barulho intenso. Uma onda de energia emanou do tronco. Luzes brilhantes surgiram de suas raízes, e uma voz ecoou, um eco distante da natureza. A verdade que você busca está enterrada nessa dor. A voz falou, reverberando em todas as direções. Hoje as máscaras cairão. Ana, atordoada, encarou Laura, enquanto Carlos estava em choque. O que você fez? Perguntou Ana.
as palavras saindo como um sussurro. Laura hesitou. Eu não queria que você soubesse. Eu não queria que isso acontecesse aqui. Ao dizer isso, a atmosfera mudou, e a verdade que Carlos e todos ao redor esperavam estava prestes a se revelar de forma aterrorizante. A figura do homem começou a mudar, a sombra deixando seu formato humano para trás. Eu não sou o que você pensa, ele murmurou, enquanto a luz da árvore iluminava sua forma, revelando uma aparência distante e alienígena. Estou aqui para corrigir os erros do passado. Todos nós estamos conectados. O grupo parou, uma onda de pânico tomou conta. O que você está dizendo? O que está acontecendo? Miguel gritou, mas seus medos eram abafados pela revelação que mudaria tudo. A tempestade lá fora parecia ecoar a confusão. Uma verdade devastadora estava prestes a se desdobrar, e com ela, novas alianças e traições iriam surgir, desafiando tudo o que os personagens acreditavam. Carlos respirou fundo, ciente de que aquilo era apenas o começo. O que mais estava escondido sob a superfície? A história deles estava se transformando em algo totalmente diferente, e eles estavam apenas começando a entender o que realmente vão enfrentar. A luz da árvore pulsava, iluminando a cena em um brilho sobrenatural. Carlos estava paralisado, observando a transformação do homem que se dizia irmão de Ana. Era um momento incrivelmente intenso, onde o tempo parecia ter parado. As revelações estavam tomando forma, mas no fundo de sua mente, uma dúvida crescente o incomodava. Quem realmente estava ali? E qual era a verdade por trás de tudo isso? Então, num instante que pareceu durar uma eternidade, o homem começou a gritar. Não, vocês não podem saber. A verdade é muito pior. Você não é quem você pensa que é, Ana. Sua voz estava repleta de desespero. Ele parecia estar perdendo totalmente a compostura, como se aquele fosse o último fio que ligava sua sanidade. As palavras dele ressoaram na sala, cortando o ar pesado. Ana, com o rosto marcado pela dor, olhou para ele, uma mistura de raiva e medo. Do que você está falando? O que você quer dizer? E foi nesse momento catártico que a essência do que o homem estava escondendo começou a se revelar. Você é filha de outra pessoa. Laura sempre soube. Você nunca foi realmente parte da nossa família. Você é uma escolha do destino que não deveria existir. A revelação caiu como uma bomba, chocando todos os presentes. O olhar de Ana se transformou. Primeiro, ela estava atordoada. Depois, a raiva tomou conta. Como você pode dizer isso? Isso é loucura! Mas ele apenas balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O desespero dele era palpável, como se as palavras que proferia o estivesse consumindo. Carlos sentiu a adrenalina correr. Uma onda de emoções tomou conta dele. A compaixão por Ana, o pânico do desconhecido e a ira com a traição daquele homem. Mas Miguel, que ficou em silêncio, finalmente teve uma reação. Está mentindo. Não pode ser verdade. Ana, você é minha. Você é minha filha também. A confusão tomou conta do posto, como se um furacão tivesse sido liberado. Foi a escolha deles, o homem insistiu, sua voz tensa. Você não foi uma decisão, mas um acidente, algo que nunca deveria ter acontecido. Ele gesticulou indicando o espaço ao redor. Eu sou parte dele. O que encontramos aqui hoje, ele sempre soube. A tempestade, a queda da árvore, tudo isso faz parte da conexão. A tempestade do lado de fora intensificou-se, como se estivesse reagindo à tensão interna. O céu parecia chorar, e Carlos sentiu um aperto no peito. Ele olhou para Ana. Seus olhos refletiam dor e confusão. O que isso significava para ela? Para eles? O que quer que trouxesse uma luz estranha naquele posto, agora parecia se transformar em uma sombra. Ana, você não está sozinha nessa. Você tem amigos, tem um futuro. Carlos gritou, em um acesso de emoção. Mas a realidade estava longe de ser uma redenção. Miguel olhou para Ana, um olhar de súplica, a confusão cada vez mais evidente em seu rosto.
O que você fez, Ana? O que você é? Quando Ana finalmente abriu a boca, as palavras que saíram soaram como uma revelação catastrófica. Eu não sei quem sou mais, Miguel. E se isso tudo for verdade, que destino espera por mim? E você, o que você tem a ver com isso? Miguel parecia ter dado um passo para trás, como se um golpe o tivesse atingido. A situação estava alcançando um ponto de ebulição, a verdade se desnudando nas sombras dançantes ao redor deles. Enquanto todos ali estavam em choque, Carlos percebeu que a tempestade não era o único desastre que se desenrolava. E naquele momento, a realidade explodiu como um relâmpago cortando o céu. Uma figura maior do que todos ali se aproximou, sendo vista entre a luz e a escuridão. É hora de você descobrir a verdade, Ana. Sua vida depende disso. A presença emanava uma energia quase palpável, e tudo ficou em silêncio. Os corações dispararam. O que poderia acontecer a seguir? O que a verdade traria? A cena estava prestes a entrar em uma nova dimensão, e a única certeza era que ninguém sairia ileso dessa situação tumultuada. O velho fogão, ao lado deles, começou a chiado, como se estivesse tentando expressar sua própria resistência. Seriam as chamas da verdade mais quentes que a tempestade? O que estaria por vir? E quem realmente eram cada um ali? Uma nova reviravolta estava prestes a mudar tudo. A luz da árvore pulsava, iluminando a cena em um brilho sobrenatural. Carlos estava paralisado, observando a transformação do homem que se dizia irmão de Ana. Era um momento incrivelmente intenso, onde o tempo parecia ter parado. As revelações estavam tomando forma, mas no fundo de sua mente, uma dúvida crescente o incomodava. Quem realmente estava ali? E qual era a verdade por trás de tudo isso? Então, num instante que pareceu durar uma eternidade, o homem começou a gritar: "Não! Vocês não podem saber! A verdade é muito pior! Você não é quem você pensa que é, Ana." Sua voz estava repleta de desespero. Ele parecia estar perdendo totalmente a compostura, como se aquele fosse o último fio que ligava sua sanidade. As palavras dele ressoaram na sala, cortando o ar pesado. Ana, com o rosto marcado pela dor, olhou para ele, uma mistura de raiva e medo. "Do que você está falando? O que você quer dizer?" E foi nesse momento catártico que a essência do que o homem estava escondendo começou a se revelar. Você é filha de outra pessoa. Laura sempre soube. Você nunca foi realmente parte da nossa família. Você é uma escolha do destino que não deveria existir. A revelação caiu como uma bomba, chocando todos os presentes. O olhar de Ana se transformou. Primeiro, ela estava atordoada. Depois a raiva tomou conta. "Como você pode dizer isso? Isso é loucura!" Mas ele apenas balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O desespero dele era palpável, como se as palavras que proferia o estivesse consumindo. Carlos sentiu a adrenalina correr. Uma onda de emoções tomou conta dele. A compaixão por Ana, o pânico do desconhecido e a ira com a traição daquele homem. Mas Miguel, que ficou em silêncio, finalmente teve uma reação. "Está mentindo! Não pode ser verdade!" "Ana, você é minha. Você é minha filha também." A confusão tomou conta do posto, como se um furacão tivesse sido liberado. "Foi a escolha deles", o homem insistiu, sua voz tensa. "Você não foi uma decisão, mas um acidente. Algo que nunca deveria ter acontecido." Ele gesticulou, indicando o espaço ao redor. Eu sou parte dele. O que encontramos aqui hoje, ele sempre soube. A tempestade, a queda da árvore, tudo isso faz parte da conexão. A tempestade do lado de fora intensificou-se como se estivesse reagindo à tensão interna. O céu parecia chorar, e Carlos sentiu um aperto no peito. Ele olhou para Ana. Seus olhos refletiam dor e confusão. O que isso significava para ela? Para eles? O que quer que trouxesse uma luz estranha naquele posto agora, parecia se transformar em uma sombra. "Ana, você não está sozinha nessa. Você tem amigos, tem um futuro." Carlos gritou em um acesso de emoção. Mas a realidade estava longe de ser uma redenção.
Miguel olhou para Ana, um olhar de súplica, a confusão cada vez mais evidente em seu rosto. O que você fez, Ana? O que você é? Quando Ana finalmente abriu a boca, as palavras que saíram soaram como uma revelação catastrófica. Eu não sei quem sou mais, Miguel. E se isso tudo for verdade, que destino espera por mim? E você? O que você tem a ver com isso? Miguel parecia ter dado um passo para trás, como se um golpe o tivesse atingido. A situação estava alcançando um ponto de ebulição, a verdade se desnudando nas sombras dançantes ao redor deles. Enquanto todos ali estavam em choque, Carlos percebeu que a tempestade não era o único desastre que se desenrolava. E naquele momento, a realidade explodiu como um relâmpago cortando o céu. Uma figura maior do que todos ali se aproximou, sendo vista entre a luz e a escuridão. É hora de você descobrir a verdade, Ana. Sua vida depende disso. A presença emanava uma energia quase palpável, e tudo ficou em silêncio. Os corações dispararam. O que poderia acontecer a seguir? O que a verdade traria? A cena estava prestes a entrar em uma nova dimensão, e a única certeza era que ninguém sairia ileso dessa situação tumultuada. O velho fogão, ao lado deles, começou a chiado, como se estivesse tentando expressar sua própria resistência. E então, para a surpresa de todos, um clarão surgiu, preenchendo o posto com uma luz intensa. Do centro dessa luz, uma figura familiar começou a se formar. Era Laura, mas não a mesma que haviam conhecido. Ana, você precisa entender. O que está acontecendo agora não é apenas sobre você. É sobre todos nós. A voz dela era firme, mas havia um tremor perceptível. Todos congelaram. Laura, o que você está dizendo? Ana respondeu confusa e assustada, enquanto os olhos de Carlos se arregalavam. O que estava acontecendo? Você é parte de algo maior que foi decidido muito antes de você nascer. O que aconteceu com sua mãe e seu pai não é o que você pensa. Eu fiz um pacto. As palavras dela cortavam o ar como facas. E agora, o preço deve ser pago. Ana estava em choque. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Que pacto? O que você está escondendo de mim? Laura olhou para Carlos com um grave silêncio. A verdade é que todos nós estamos ligados. Eu sou a razão pela qual você está aqui com esses homens. E mais, eu sou sua verdadeira mãe. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do posto. O chão pareceu tremer sob eles. Carlos e Miguel trocaram olhares perplexos, enquanto Ana se sentia desmoronar. Não, isso não pode ser verdade. A mente dela girava, tentando processar a enormidade do que acabara de ouvir. Isso significa que, quem é meu pai realmente? O que mais você não me contou? Laura respirou fundo, mas antes que pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu da árvore. E um portal começou a se abrir no chão. O tempo está se esgotando, Ana. Você terá que escolher. O que você será? Que caminho você seguirá? A voz de Laura carregava um peso monumental. A confusão tomou conta, um turbilhão de emoções e descobertas. Carlos olhava para Ana, enquanto a luz crescia e a tempestade rugia. Um prenúncio de que tudo estava prestes a mudar. Assim, nas sombras da revelação, a pergunta final ecoou. Qual seria o legado de Ana em meio a tudo isso? E quem realmente era ela no epicentro de um destino que ninguém poderia controlar? A luz da árvore pulsava, iluminando o posto como se tivesse vida própria. Carlos olhou para Ana, que tremia entre a dor e as revelações. O clima estava denso, como se o ar estivesse carregado de emoções inomináveis. Os olhares todos estavam fixos na figura de Laura, que revelara verdades brutalmente pesadas. Ana, você precisa escolher. A voz de Laura ecoou, cheia de urgência. Carlos sentiu seu coração acelerar. O que isso significava para eles? O grupo estava em um impasse, todos lutando para processar o que estava acontecendo. A tempestade lá fora rugia, como se estivesse tentando dizer algo. Ana respirou fundo. Escolher o quê? O que você quer que eu faça? A voz dela estava carregada de desespero.
A luz da árvore parecia pulsar com a sua respiração, um reflexo de sua confusão. O tempo era curto. Algo grande estava prestes a acontecer. Laura começou a avançar, a luz ao redor dela pulsando de forma intensa. Você precisa decidir se vai aceitar tudo isso. Não é apenas sobre você, é sobre a sua história, sobre o que vem depois. A presença dela era forte e ao mesmo tempo inquietante. Os olhares de Miguel e Carlos se cruzaram. O medo e a determinação eram palpáveis. Eles eram testemunhas de algo que ultrapassava suas compreensões. O homem, que se dizia irmão de Ana, estava agora em silêncio. A expressão dele era de quem havia perdido tudo. Ana olhou para o homem, então para Laura. Você me diz que eu sou uma escolha? Que eu não pertenço a lugar nenhum? Que eu sou apenas um acidente? A indignação queimava em sua voz, e a dor rasgava suas palavras. O homem engoliu em seco, seu olhar suplicante. Ana, eu nunca queria que você descobrisse assim. Mas a verdade pode ser dolorosa. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele queria proteger Ana, mostrar a ela que ela era mais do que as circunstâncias. Ana, você não está sozinha. Nós estamos aqui com você, não importa o que aconteça. Ele disse, a voz garantindo força numa tempestade de incertezas. Uma nova onda de dor atravessou Ana. Ela gritou, e a energia no ar aumentou. Eu preciso saber, me digam, o que está acontecendo comigo? Era uma súplica, um clamor por compreensão em meio ao caos. Você tem o poder de moldar seu destino, Ana, Laura declarou, a luz crescendo ao redor delas. Não deixe que o passado defina quem você é. O que você escolher agora irá mudar tudo. O portal brilhante no chão a convidava. Havia algo convidativo, mas aterrador. Carlos tomou a mão de Ana. Vamos juntas. Não importa o que você escolher, estarei ao seu lado. Confiança, compaixão, amor. Ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa com ela. Ana respirou fundo, a tempestade rugindo como se quisesse ser ouvida. Eu escolho ser quem eu sou e enfrentar o que vier. As palavras dela explodiram e houve uma onda de luz, revelando não apenas Ana, mas todos ali, interligados de uma forma inesperada. A luz envolveu a sala e o homem que se dizia irmão desmoronou, a verdade dele revelada em fragmentos. Miguel e Laura trocavam olhares, os laços familiares se reconfigurando sob o peso da nova realidade. A liga que unia todos era mais forte do que qualquer segredo oculto. E após o brilho intenso, um silêncio profundo tomou conta. A tempestade lá fora acalmou, e a luz da árvore finalmente se apagou, deixando apenas um resquício da verdade, em meio a novos começos. A despedida não foi de tristeza, mas de aceitação. Ana, em meio aos rostos familiares e estranhos, encontrou seu lugar. Carlos segurou sua mão, e Miguel murmurou algo que não poderia ser ouvido. Mas ressoou no coração de Ana. E enquanto os ventos frios se acalmavam, a verdadeira viagem começava. Com novos desafios à frente, eles sabiam que a jornada era longa, mas agora estavam juntos. Essas revelações os uniram, e nada seria da mesma forma outra vez. E assim, queridos amigos, chegou o momento de vocês. Não percam a oportunidade de se juntar a nós e mergulhar em mais aventuras emocionantes. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias cheguem a mais pessoas. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. Estou ansioso para saber como vocês se sentiram com esse final. E, por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso agora. Juntos somos mais fortes.